Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez ao vivo. Tudo bem? Não esquentem com esse fone de ouvido. Isso aqui é para usar aqui para quando eu estiver falando aqui em uma outra plataforma, para que as pessoas também possam me ouvir. Bom, em razão das atividades terem sido trazidas para casa por conta da história do coronavírus, eu vou dar uma ajeitadinha aqui para não ficar tão feio, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, né? Vamos lá. Agora sim, muito bem. Vou esconder a caixa, tem uma caixa lá em cima do guarda-roupa. Bom, muito boa noite. Hoje, impreterivelmente, ou melhor dizendo, hoje, pontualmente às 20 horas, estamos aqui mais uma vez para tratar do tema da fosfoetanolamina sintética, mais especificamente dos alvarás judiciais que tem sido proferido, tem sido concedido às pessoas para que elas possam ter acesso ao composto da fosfoetanolamina fabricado pelo laboratório Baruch, de supervisão do professor Salvador Claro Neto, certo? Bom, eu acho que eu tô pegando muita gente de surpresa, então por isso eu vou aguardar mais alguns minutinhos aqui para a gente poder iniciar nosso bate-papo. Enquanto isso, me fala um pouco mais aí de você, você que está assistindo, quem é você, você fala da onde, posso te ajudar com alguma coisa, quero conhecer um pouco mais de você. Eu vou conectar aqui também para que eu possa assistir tudo que está sendo falado aqui ao vivo, para que de repente tenha alguma questão e eu possa responder pontualmente também. Fico muito feliz essa noite estar aqui conversando com todos vocês. Estou aqui para conhecer um pouco mais de vocês. Mas até agora ninguém curtiu, ninguém deu um olá, boa noite. Tem 8 pessoas ao vivo, mas essas 8 pessoas ainda não se manifestaram. Gostaria muito de que essas pessoas se manifestassem dando aí o seu boa noite. Fico muito feliz se vocês me derem boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, vamos aqui aonde que está a famosa live do Instituto. Vamos lá, muito bem. Bom, eu quero trazer primeiramente uma mensagem aqui de otimismo para todos, porque nós estamos nos recolhidos em casa. A maior parte das pessoas que infelizmente... agora começou a sair boa noite, maravilha. Boa noite, Nívia, boa noite, Verônica. A maior parte das pessoas que estão recolhidas em casa, como eu, a grande verdade é que só estão recolhidas porque podem, né? Porque tem muita gente que infelizmente não pode, se não trabalhar, se não vender no dia, infelizmente não come. É uma realidade triste, é uma realidade do nosso país. Tenho acompanhado todos os dias os noticiários, tenho visto as notícias, principalmente no que o governo, nosso governo atual, tem feito em nível estadual, municipal e federal para tentar não colocar as pessoas em pânico. Eu acho isso importante, porque nós estamos falando de uma pandemia, de um vírus realmente que se propaga muito rápido, mas não acredito de forma nenhuma que devemos entrar em pânico. E pude observar, estou aguardando mais um pouquinho para a gente entrar, já tem 14 pessoas, eu acho isso ótimo. Muito boa noite aos 14 presentes que estão dedicando um pouco do seu tempo para a gente bater um papo aqui. Mas eu não posso deixar de comentar o que eu vi durante essa semana. Eu tive que, infelizmente,
tive que ir ao mercado comprar algumas coisas que estavam faltando. Afinal de contas, aqui em casa não, as pessoas não ficam em casa, serve praticamente de final de semana e dormir à noite, como na casa de muitos brasileiros, né? Veja, e estive no mercado, não vou falar o nome, mas um mercado um pouco mais elitizado, né? Geralmente, para comprar coisas menores, eu não costumo comprar em mercados muito grandes, em razão da fila, em razão da velocidade, né? De você pegar uma coisa e passá-la já logo no caixa e ser rapidinho, né? Então eu fui em um desses mercados. Não é assim, não é um mercado que você vai comprar uma água que custa R$ 10, não é isso. Mas ele é um mercado que você normalmente não vai fazer uma compra do mês lá. Por quê? Porque é muito caro. Muito bem. Bom, considerando isso, eu digo para vocês o seguinte. Fui até lá e fiquei estarrecido. Uma cena de guerra estava ali instaurada. E qual era essa cena de guerra instaurada? Tinha pessoas com 4 carrinhos. Tinha leite nos carrinhos, ovo, papel higiênico, itens daqueles que se percebe nitidamente que estavam fazendo para estocar, né? Eu vou, Nívia, falar disso já, tá? Para estocar. Vejam. E fui no mercadinho de bairro. Eu fiquei assustado com isso e falei, poxa vida, então o pessoal não vai ouvir a recomendação de não criar estoque, porque é um absurdo, mas vai criar um grande problema, um grande problema nessa situação. Bom, muito bem. O que eu fiz? Fui no mercadinho de bairro, porque não consegui comprar feijão. Pra vocês terem uma ideia, não tinha mais ovo, não tinha mais nada disso, então foi realmente complicado. Aí fui num mercadinho de bairro aqui perto, não muito grande, um mercadinho comum. Achei tudo que eu precisava, num preço que não era assim tão absurdo. E o que eu tiro dessa lição é que aquelas pessoas mais humildes, mais simples, sabem partilhar. E aquelas que hoje têm uma condição financeira melhor, muito melhor, não estão preocupadas em partilhar, estão preocupadas consigo. Então eu penso que a gente pode tirar uma bela lição de tudo isso que nós estamos passando, de forma positiva, é de que a empatia, a solidariedade vai ser sim um grande diferencial nesse enfrentamento que nós estamos fazendo. E colocar-se à disposição de pessoas em situação de necessidade, como muitos colegas eu vi que fizeram para fazer certas compras, eu achei fantástico. Só não pode ser rico porque pobre não faz isso, não tem dinheiro. Mas se tivesse, faria. Então, a mudança de consciência aí que está acontecendo, eu acho fantástico. Eu espero que isso seja um alerta para todos nós, né? Bom, considerando que vamos tratar do assunto que trouxe todos nós aqui, que são as ações judiciais que foram colocadas aí no Tribunal de Justiça de cada estado, considerando que eu vou falar particularmente dos processos que eu administro, eu tenho clientes em todo o Brasil, e pude notar que em algumas cidades do Nordeste e outras do Sul, nós tivemos uma certa lentidão, mas é uma questão pontual de cartório, né? Ou seja, por que cartório? Como assim cartório? O que cartório tem a ver com isso? Deixa eu te explicar para vocês. Cada juiz, cada vara, é exatamente isso. Pensa nisso, ó, uma vara. Pensa uma vara parada no chão. Pá! Enquanto em uma certa área daquela vara, quem comanda é aquele juiz. Para auxiliá-lo, ele tem, por óbvio, para fazer as questões administrativas, ele tem secretárias, auxiliares, que são serventuários da justiça, né? Eles ajudam e auxiliam aquele juiz. Fazendo o quê? Emitindo os alvarás, de acordo com a determinação do juiz. Eles também
enviam intimação, publicam decisões, né? Então todo o trâmite administrativo daquela vara é feito por um cartório da vara. Algumas varas estão informatizadas e trabalham de forma tranquila, ágil e rápida, ainda que com grandes volumes, né? Ou seja, tendo bastante coisa lá, eles assim continuam dando conta porque já está tudo digitalizado, né? Já está tudo no computador. Agora, tem algumas varas que, infelizmente, existe um grande volume de documentos e de processos que são físicos. O que é isso? São processos calhamaços de papel, assim, calhamaços de papel, que tem que dar o devido andamento, deixando uma cópia lá dentro, depois de colocar a movimentação dentro do encarte, né, dentro do livro do processo, tem que informar num sistema eletrônico, dizer, olha, foi feita tal movimentação. Não se coloca a movimentação no sistema, mas diz que foi feita. Então, o volume de trabalho é maior. Sendo assim, o volume de trabalho sendo maior, óbvio que nós temos muito mais tempo despendido, e esse tempo despendido, esse tempo perdido, tira papel, procura papel, coloca papel, realmente atrapalha e atrasa muito os andamentos processuais, tá? Então, veja só, alguns problemas nós tivemos. No andar da situação que iniciou-se agora no dia 16, onde foi sim expedido uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de suspender todos os processos por 30 dias, hoje foi feita uma resolução do Conselho Nacional de Justiça suspendendo os processos por 30 dias. Aliás, até o dia 30 de abril. Tá? Ah, mas e agora o processo? Eu entrei com o processo e não vai sair o alvará, como é que eu vou fazer? Não. Veja, deixa o pânico, que não é essa a ideia. Isso não vai acontecer. A suspensão existe para quando nós temos um processo que estamos contendendo, brigando com alguém. Então, eu posso te dizer que se nós estivéssemos brigando contra o Laboratório Baruch, por exemplo, e contra o Estado de São Paulo, para que ele pudesse, de alguma maneira, fornecer o medicamento de forma gratuita, etc, 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 e ainda não tivesse sido citada o laboratório, citada saber que está sendo processada, e também um prazo. Então, na justiça tudo tem um prazo. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: no caso de ação de paciente com câncer, existe existe uma boa e prudente legislação que indica que é necessário a utilização, que é necessário que seja tratada de forma diferenciada, né? Ou seja, e tratando de forma diferenciada de que forma? Com mais agilidade, com prioridade. Então, o paciente com doença grave, ele tem prioridade. Deixa eu só convidar uma pessoa aqui que está me chamando, e aí eu vou convidar para que ele pare de me chamar, né? E aí ele assista a nossa live aqui, não é melhor? Bom, então, os processos judiciais que estão em andamento de pessoa com câncer ou com as prioridades do artigo 1118 do Código de 1148 do Código de Processo Civil, é isso? (1048), não é 1100 e pouco, não, é 1048, tá? Tem prioridade na tramitação, então o seu processo não está parado, o seu processo não será parado, o seu processo pode, mas eu posso dar entrada? Eu não dei entrada ainda, eu posso dar entrada? Pode sim.
todo o procedimento é feito de forma eletrônica. As varas atendem de forma eletrônica, o processo é colocado de forma eletrônica e nenhum prejuízo para você, tá? Por quê? Porque não depende, tá? Não depende de você citar alguém, porque você não está brigando com ninguém, você não está brigando com o Baruch, você está dizendo para o juiz, excelência, existem testes clínicos, a fosfoetanolamina está aqui, eu preciso de uma autorização judicial para a compra, eu tenho esses documentos, que eu já tenho um rol de documentos já, de uma coleção de documentos que tratam-se dessa questão, principalmente os acordos que existem com o Laboratório Baruch, o contrato para os testes clínicos que estão sendo realizados, né? O contrato com o governo federal, o contrato com o governo de São Paulo, enfim, todo o encarte de documentos dizendo, olha, está aqui, não é curandeirismo, não é brincadeira, existe sim testes clínicos sendo realizados, quero participar disso, posso pagar as custas do desenvolvimento desse medicamento e eu preciso que você me ajude, concedendo o direito à compra. Por quê? Como é sabido de muitos, a Associação Médica Brasileira entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF, né, em razão da lei da fósforo, né, a lei que foi promulgada à época da presidência da Dilma Rousseff. Bom, logo na sequência, a lei foi promulgada, podendo ser vendido a fosfoetanolamina para toda e qualquer pessoa no território nacional, mas essa lei ela foi suspensa, a sua exigibilidade ela foi suspensa pelo nosso STF. Como está isso? Está ainda suspenso, o que não quer dizer que a substância esteja proibida. Não é isso. Porque para ela estar proibida, existe a necessidade de constar no rol de substâncias proibidas que a Anvisa promulga. E ela não está lá. Não estando lá, ela não pode ser, de fato, comercializada dentro do território nacional, ela não pode ser, de nenhum momento, importada por empresas para venda aqui, podendo, sim, ser realizada a importação direta para a USA, tá? De forma regular. Agora, existe aqui, no nosso Brasil, mais precisamente em Goiânia, um laboratório que está produzindo fosfoetanolamina sintética para testes clínicos que estão sendo feitos na Universidade do Ceará. Em razão disso, lá está o querido professor Salvador Claro Neto. Está lá supervisionando a manufatura desse composto para os testes clínicos. E em razão de estar lá e da sua consciência, por óbvio, ele não fez nenhuma oposição em produzir, né, além de produzir para os testes clínicos, de produzir para todo aquele que precisar. Só que ele tem que se resguardar de alguma forma. Ou seja, ele pode produzir, ele pode entregar, desde que tenha autorização judicial. E então, nós auxiliamos exatamente nesse ponto, onde nós, já com toda a documentação, já com a farta documentação que temos aqui, podemos utilizar, juntamente com a sua documentação, né, o seu RG, seu CPF, o seu comprovante de endereço, né, atualizado de, no máximo, 90 dias, e também, veja, e também laudos médicos que indiquem que você é paciente oncológico, ou seja, que você tem o câncer, tá? Então, como é que funciona? Não é, mas, doutor, eu preciso de uma prescrição médica? Não, você não precisa, fique tranquilo, você não precisa de prescrição médica, tá? Mas, ainda que você precisasse, sabe que os médicos estão proibidos de fornecer, né? Então, você não vai precisar de prescrição médica, a única coisa que vai precisar é de um laudo médico que indique que você é paciente oncológico e que precisa fazer uso desse composto, tá certo? Bom, você pode procurar a Defensoria Pública da sua cidade, do seu estado, para te auxiliar com esse processo, né, que você vai ter que entrar pela via judicial, não existe outro meio, né?
Se você quiser essa fosfetanolamina produzida pelo Laboratório Baruch, não existe outro meio, é somente através de ação judicial. Existe também, e eu não tenho como não falar, existe também uma fosfetanolamina que está sendo produzida por um laboratório chamado PDT Pharma. Com relação a essa, já vou dizer de antemão aqui para todos que nos ouvem e que nos assistem, que eu não entro com nenhuma ação para que seja realizado a entrega de medicamento, a entrega desse composto por meio do laboratório da PDT Pharma. Por quê? Existe uma ação judicial em curso, que foi iniciada pelo próprio professor Gilberto Queriche, dizendo o seguinte, que ele não gostaria de que fossem interrompidas as produções pela PDT Pharma em razão de uma série de problemas na produção, inclusive uma questão gravíssima que indica que o professor Salvador já não estava lá mais auxiliando e supervisionando há tempos, e em razão disso mudaram o composto original, produzindo sim uma devassa para muita gente, né? Então começou a mudar a história, né? Em razão disso, o professor Dorico conseguiu, já lá na Faculdade Federal de Fortaleza, se estabelecer e, com isso, iniciar os testes clínicos que estão sendo realizados por lá. E graças a Deus por isso. Quero saudar também aqui, nesse pequeno espaço de tempo, o deputado Ricardo Madalena, que cumpriu a sua promessa de oficiar ao STF e visitou o presidente do STF para tratar da pauta da votação da lei da fósforo, né? Eu acho que é um esforço enorme para a causa, um esforço enorme para que as pessoas que não têm condição de ingressar com uma ação judicial, né, possam ter acesso a esse composto de uma maneira mais honesta e mais cara, mais barata, deixando, porque querendo ou não, o trabalho, o serviço, ele é caro, não tem como não ser. Por quê? Porque ainda que seja uma ação, mas é uma ação só, não importa, gente. É um trabalho de um advogado, que não dá para pegar uma coisinha do Google, Ctrl+C, Ctrl+V, não é assim que funciona. Infelizmente, muitos juízes continuam entendendo que não é para se liberar a fosfetanolamina. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça já disse que não, no STF parou, suspendeu, e tem toda aquela conversa. Só que suspender a eficácia da lei. E em nenhum momento disse que o produto é proibido. Em nenhum momento disse que não é possível você participar dos testes clínicos sendo você mesmo responsável, né? Então vejam, paliativamente, o paciente oncológico paliativo, qual esperança ele tem? Será que ele não tem o direito de tentar? O nosso Código Civil indica que a pessoa não pode e não deve, pode se negar a submeter-se a um tratamento que seja um tratamento que lhe vai lhe causar prejuízo. Ele pode se negar. Se ele tem o direito de se negar a participar de um tratamento que vai lhe causar um grave problema, por que ele não tem direito de tentar? Por que ele não pode ter o direito de tentar? Eu acho que ele deve ter o seu direito constitucional de tentar garantido. Essa é a minha luta, essa é a luta de alguns advogados conscientes que estão na causa e que não buscam simplesmente vantagem por meio de paciente que está em situação precária. Não é isso. A gente tem que lutar pelo desenvolvimento da causa, fazer com que muitas pessoas tenham acesso ao composto por meio de ações, mas trabalhar também para que isso seja liberado de uma forma geral para todo mundo que tenha essa maldita doença, né? E é para isso que a gente trabalha dia e noite. Não é porque o corona está pegando em todo o nosso Brasil, avançando diuturnamente, que nós paramos. Não, eu montei uma base aqui em casa, do lado da minha cama. Eu vou até mostrar para vocês, ó. Aqui é meu quarto, aqui é minha cama, tá? E aqui está minha base de trabalho, ó. Computador, 2 telinhas, tá vendo? Por quê?
Porque quem tem câncer tem pressa, não pode parar, não dá para fechar os olhos para a realidade que está aí. E claro, não sou eu que vou fazer com que vocês fechem os olhos, né? Ao contrário. Sou eu que vou abrir os olhos de vocês para que vocês possam sim ter o acesso a fósforo. Agora eu vou abrir para pergunta, se alguém já entrou com essa ação, tem noção de como funciona, quer ter uma certa ideia, tem alguma pergunta, alguma questão que eu possa realmente ajudar, eu estou aqui aberto para isso. Vamos lá? Vamos fazer pergunta, gente? Saiam da vergonha. Eu não vou expor ninguém, pode escrever à vontade aí, a gente vai responder de forma tranquila, tá bom? Vamos lá, alguém tem uma pergunta? Quer saber se já... A Nívia Souza diz: as ações judiciais estão suspensas? Não. O que está efetivamente suspenso, veja, tudo que tem contato pessoal, que exija o contato pessoal, está suspenso. Então, eu tive na semana passada algumas audiências que estavam agendadas, que elas foram suspendidas, né? E vão entrar na pauta após o dia 30 de abril, vai começar a entrar na pauta, certamente uma atrás da outra. Só que isso não impede o julgamento da causa. Isso impede, muitas vezes, que você faça uma prova oral. Mas existem outros meios que você pode produzir essa prova oral, que geralmente é colhida em audiência, para que o juiz ele tenha mais confiança de julgar. Então, vou falar especificamente da fósforo. Você pode fazer um peticionamento sem nenhum problema, tá? Com um QR Code na sua petição, e eu vou dizer por que um QR Code na sua petição. Um QR Code na petição indicando um vídeo que você mesmo fez, você é advogado, a pessoa é advogada, fez um vídeo indicando qual é a razão, o porquê, né? Ou seja, atuando como ele atuaria efetivamente à frente do magistrado. Isso vai estar liberado tanto ao magistrado, ao juiz, tanto ao Ministério Público, se ali estiver como interveniente, tanto quanto a parte contrária. Quando há a parte contrária, no nosso caso, as ações para a concessão da fósforo, não tem parte contrária, tá bom? Ou seja, é uma ação que precisa ter, sim, documentos que embasem o seu pedido. E os documentos que embasam o seu pedido, quais são? Os documentos que embasam o seu pedido são: tem contrato com o governo federal? Tem. Está sendo realizados testes clínicos? Sim. Aonde? Em tal lugar. Caso na Universidade Federal de Fortaleza. E quais hospitais? Aí tem a lista de hospitais que estão sendo utilizados. O protocolo está sendo realizado? Está sendo realizado. Existe um protocolo em que eu possa participar desses testes clínicos também, ou que eu possa ser responsável pela utilização? Sim, claro. E qual é o documento que você vai receber, vai preencher e vai me enviar? Então, o que mais precisa? A convicção do juiz. A convicção de que esse documento ele é a melhor a melhor situação, de que esse composto vai ser a melhor coisa para a vida daquela pessoa, tá bom? Então é fantástico que nós possamos, sim, deu uma caidinha aqui agora, mas já voltou. Vamos lá. Gisele Santos, muito boa noite, Gi, tudo bem? Fantástica noite. Bom, David Dixon, que está presente, ele é um grande conhecido meu, um irlandês que está aqui no Brasil. Teve algumas situações em que se colocou em um problema enorme de saúde e agora está se recuperando. Fiz algumas lives sobre a condição dos pacientes oncológicos lá do ICESP. Ele já fala um pouco português, já está quase bom aqui do português. Quero cumprimentá-lo. Uma boa noite, David. Good night, David. Nice to meet you. Bom, pessoal, vamos lá. Gisele, por favor, você mencionou um paciente que não é obrigado a comprar um ano de tratamento. Perfeito. Veja só. A maior parte das decisões judiciais que eu vi,
eu vi uma certa obrigação do paciente em comprar um tratamento por um ano, tá? Nem todo mundo tem dinheiro suficiente para comprar por um ano, né? Então, se a pessoa tiver a opção de comprar por menos tempo, um mês de tratamento, 2 meses de tratamento, então, um dos pedidos que fiz e que faço nas ações judiciais que analiso nos pedidos de alvará é de que a compra seja feita para um período de um ano, né, que o alvará suporte anualmente o tratamento de um ano, porém, esse tratamento não tendo sua obrigatoriedade de compra, né, desse um ano de uma vez. Não, eu tenho autorização, eu posso comprar, então eu vou comprar esse mês de tratamento. Mês que vem eu não estou legal financeiramente, vou comprar 2 meses de tratamento. Ótimo. Vou fazer vaquinha para comprar o terceiro, não sei. É possível isso? É possível. Nas ações judiciais que o escritório tem colocado, né, tem sido deferido esse pedido. Tem mais uma pergunta da moça mais acima. Altas doses de vitaminas, especialmente a vitamina C, aumentam a imunidade. David, isso eu não sei. Isso certamente é pergunta para algum dos terapeutas aqui do grupo, que são fantásticos. Eu tenho certeza que ele vai lhe tirar dúvidas e vai lhe propor algo fantástico também, que são pessoas do bem, são pessoas maravilhosas e gabaritadíssimas. Então, eu respondi que as ações... A Nívia perguntou se as ações estão suspensas. Não, elas estão andando a pleno vapor. O que está suspenso, sim, Hoje foi uma das coisas que eu já falei. Contra a PDT Pharma ou face a PDT Pharma, eu não entro com nenhuma ação, tá? Então, se quiser ter acesso ao composto da fosfoetolamina por a de conseguir pelo laboratório Baruch, que é o laboratório onde está lá o professor Salvador. Através da PDT, eu não sei nem o que está sendo feito lá, né? Eu acho engraçado que se fala de pílula de farinha. Pois é, lá é pílula de Hakumi, então, né? Não tem outra explicação, né? Bom, o que eu posso dizer é que existe uma ação judicial. A minha convicção é que eu jamais faria isso para mim ou para algum familiar meu, de forma nenhuma, porque não atentaria contra a saúde dessa forma, a saúde deles dessa forma ou a minha. Mas, enfim, fica a informação, assim como está sendo veiculado. Não saia, se puder não saia, fique em quarentena, fique em casa, e muita gente está indo para a praia, né? Então tem muita gente que está lá comprando composto através de ação judicial face a PDT. Não faça isso. É um conselho, não como advogado, mas é um conselho de ser humano, né? De ser humano, não faça isso. Se o próprio professor Gilberto enviou uma ação judicial para que, com a ideia de fazer cessar a produção, quem sou eu para ir lá e dizer não, é isso aí, tá certo? Não existe, né? Não existe. Então, não faça isso. Se fizer, certamente vocês vão ter problema, tá bom? Bom, pessoal, eu fico à disposição. Eu vou pedir para que possam colocar nessa live aqui o meu número de telefone celular. Façam só a gentileza. Eu trabalho, às vezes até 3, 4 da manhã. Já respondi gente esse horário, mas se possível, não me chame. Não esse horário, tá? Procure ter um pouco de
eu não sei o nome, mas eu vou dizer o que me veio na mente, né? Iria dizer uma palavra mais rebuscada, mas tem um pouco de simancol, de não ligar umas 10 da noite, 11 da noite, 2 da manhã, 3 da manhã, né? Quer dar uma ligadinha às 9 da manhã? 10, 11, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da noite, eu vou te atender. Mas depois vai ficar difícil, tá bom? Então, se você não tiver esse... Eu estou falando de ligação. Mensagem, pode mandar mensagem o dia inteiro que Deus dá. Sabe por quê? Porque a mensagem vai ficar lá e eu vou ler ela em algum momento, tá bom? Eu vou ler ela em algum momento. Talvez eu não vou ler naquele momento que você mandou, mas eu vou lhe responder. Inclusive, eu quero aproveitar publicamente aqui, pedir perdão para uma das terapeutas aqui do nosso grupo, que me mandou uma mensagem. Ontem eu fiz uma limpa no meu WhatsApp e eu percebi que eu não a respondi. Então, Jô, se você puder mandar a mensagem para mim de novo, Jô Toledo, manda para mim de novo a mensagem. Eu vi que eu não respondi e eu vou te responder se ainda tiver tempo, tá? Então eu quero te pedir perdão por não ter respondido. Mas, você vê, mais cedo ou mais tarde eu leio, tá bom? Pessoal, tendo vontade de fazer algo, não deixe de fazer, mas não deixe de fazer algo pelo seu próximo, porque a recompensa vai ser para você, tá? De que forma? Certamente o grandioso Deus que vive e reina por todo sempre vai sim lhe recompensar. Ah, mas eu não acredito em Deus. Não tem problema. Naquele ser que você acredita, ele tem certeza que ele não tem uma índole, ele não é mal, ele é bom. E quem é bom não vai prejudicar, não vai prejudicar o seu próximo. Certamente vai buscar auxiliar, ajudar. Por quê? A mãe de todos é a caridade. Então sejamos caridosos com os nossos queridos irmãos, com as nossas queridas irmãs. Na medida do possível. Na medida do possível. Que nosso possível possa ser estendido cada vez mais. Que nós possamos sim, sempre mais... Nós possamos sentir essa diferença. Tá bom? Que vocês possam ficar com Deus, possam se resguardar, atendendo às solicitações dos nossos governos estaduais, municipais, estando você aqui em São Paulo, no Rio, no Maranhão, no Alagoas, na Paraíba, em Santos, enfim, em qualquer lugar. Vamos tentar, de alguma forma, sermos solidários com aqueles que mais precisam, porque é uma conta matemática. Nós não temos uma estrutura médica, de equipamento médico para atender a quantidade de casos que podem se tornar graves. Então, fique em casa. Você ficando em casa, você vai causar sim um impacto contra essa enfermidade que está causando essa balbúrdia. Mas não se desespere. Não é um momento de desespero. É um momento de união, de amor, de fraternidade. É um momento de solidariedade. Solidarize-se com aquele que precisa. Tá bom? Pessoas do exterior podem entrar com pedido de alvará judicial? Na verdade, nós precisamos que essa pessoa no exterior possa ter acordo internacional. Depende do local. Tá? Depende do local. Tendo acordo internacional, pode entrar com pedido de alvará, porque precisa da chancela. E, em alguns casos, não havendo acordo internacional, é possível que seja realizado esse pedido de alvará judicial na localidade onde essa pessoa reside, né? Estados Unidos, por exemplo, né? Mas os Estados Unidos é um grande exemplo. Entra a preocupação lá, há um deferimento lá e pode ser enviado para cumprimento aqui através de carta rogatória, passando pelo nosso STJ. Existe um procedimento para isso ser realizado, mas é possível sim, se alguém, ao invés de entrar no Poder Judiciário daqui, é possível entrar no Poder Judiciário lá e trazer essa decisão favorável para ser cumprida aqui, né? E se tiver residência aqui, tem muita, parece que não, né? Mas existem pessoas que têm residências
aqui no Brasil e em outras, aqui no Brasil, e tem residência também fora, né? Passa de repente 15 dias num lugar e 15 dias no outro, então ele também é residente aqui no Brasil, e sendo residente no Brasil pode exigir as benesses da nossa estrutura judiciária. Sim, em Portugal, em específico, nós temos o Estatuto da Igualdade, que dá muitos direitos aos portugueses aqui no Brasil, tal qual entrar no sistema judiciário, e também que nós temos quando estamos em Portugal, né? Isso com relação a Portugal, sim. Com relação à Itália, eu tenho alguma dúvida e eu vou ter que questionar a embaixada para ter mais informações. Com relação a Portugal, eu já tenho certeza que é possível, tá bom? Mais alguma dúvida? Tcharam! Este silêncio. Bom, não havendo mais dúvidas, eu fico engrandecido pelo público que esteve aqui hoje. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. E pensem que essa fase, ainda que difícil, vai passar. E o mais legal disso é que nós seremos vitoriosos. Tire dos programas televisivos que vivem falando de Covid, 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 Covid. Viva a vida. Seja alegre, seja feliz, previna-se e tenha muita fé. Um abraço, Jesus abençoe a todos.